Bem-vindo ao nosso webinar semanal, cada vez mais juntos, cada vez mais fortes. Vou fazer aquele aviso inicial, né? Lembrando que está sendo gravado, vai subir para as redes sociais. Então, quem tiver algum problema em aparecer na câmera, desliga a câmera. Mas se você não tiver problema, por favor, fique com a câmera ligada, porque é muito prazeroso a gente, apesar do nosso isolamento físico, manter esse contato social por aqui. Quem quiser o certificado, peço para, por favor, colocar o nome completo aqui no chat. Coloca também de onde você vem, com quem você está trabalhando, para a gente saber com quem a gente está conversando, porque isso aqui é uma conversa entre todos. Muito obrigado a todos, espero que vocês curtem muito. Hoje temos mais uma dupla muito especial. Eu passo a palavra para a Cecília passar as demais informações. Obrigado. Oi, gente, boa noite. É um prazer gigantesco estar aqui, né, com tanta gente legal, já no nosso, acho que é 7º, né, webinar dessa série que vai até a semana que vem, mas a gente vai estender para julho. Então, já estamos fechando o programa de julho e acho que vai ser muito bacana também. E hoje a gente está com 2 pessoas maravilhosas que eu conheço já há alguns anos, lá de São Paulo, né? Que eles vão contar a história deles, mas é o Zé Bueno e o Luiz de Campos, que são do Rios e Ruas. Eles vão contar a história deles, enfim, que já é uma super aventura aí, né? Pela vida, tantos anos, e o que os uniu, né? E como isso tem a ver com tudo que a gente se conecta mais de tudo, né? Que é a água, né? Como é que a água é nosso link aí com vários que já passaram, enfim, a água e a biodiversidade, né? Essa natureza na cidade, que é o tema desse nossa série de webinars. Então, hoje a gente vai estar aí com 2 pessoas maravilhosas, que são grandes amigos meus, né? Tenho a honra de ter os 2 assim dentro do coração. E vou passar para eles se apresentarem e, enfim, fazerem a apresentação deles. A dinâmica que a gente vai ter é a mesma que a gente teve até agora, sendo que os 2 vão partilhar a meia hora, né? Eles vão fazer a apresentação deles, eles vão falar durante meia hora, né? Ter essa conversa entre eles. Depois entramos nós e depois as perguntas e tudo. Vocês já podem ir colocando as perguntas e os comentários durante, né? Que a gente vai tentar pegar o máximo possível aqui, para a gente poder trazer os assuntos que vocês levantarem para discussão, tá? Mas para vocês mais uma vez, tá? Zé Luiz, está com vocês. Obrigado, Cecília. Boa noite a todos. Boa noite, Zé. Opa, saúde. Pierre, olha, eu vou pedir licença. É um ambiente assim profissional, é uma aula, tem a PUC, a Cecília, enfim. Mas vou pedir liberdade. Olha, tem gente com taça na mão também. Um tempranilo. Vou tomar uma tacinha apenas, só para a gente conversar. Então, se ninguém se importar, se ninguém for contra bebidas... Vou buscar a minha, peraí. Não, eu ia falar que eu ia me importar porque eu estou sem aqui, mas tudo bem, não tem problema. Saúde, bom gosto. Saúde. Eu só queria agradecer também pelo convite de ter chamado a gente. É uma oportunidade incrível para nós aqui estar junto. A gente já participou de várias coisas com os alunos do curso. E quando vieram a São Paulo, a gente já teve várias atividades por vários anos aí. Mas é sempre um prazer estar conversando com vocês e com seus alunos e tal. É uma oportunidade muito legal. Muito obrigado pelo convite. Zé, eu vou colocar a apresentação, mas antes, Zé, se você quiser falar. Agradecer também a todo mundo. O trabalho nosso, desde março, do Rios e Ruas, ele foi interrompido, ele foi paralisado, porque nosso trabalho basicamente tem a ver com contagiar pessoas, com aproximar pessoas e levar essas pessoas para uma experiência inesquecível, próximo de
rios urbanos, e essa oportunidade aqui dá vida ao trabalho nosso nesse formato digital, né? Então, agradecer bastante, porque o meu medo nesse período era desaparecer do mapa, né? A gente deixar de existir. Eu não sei se alguém está sofrendo essa angústia, né, de sumir, assim, porque a vida do encontro ela foi interrompida por um período. Para nós é dramático essa interrupção. E esse encontro aqui, promovido pela Cecília, pelo Pierre, elas nos devolve um pouco essa sensação de estarmos juntos. De estarmos juntos, que essa é a nossa... Eu estou sentindo o mesmo que a minha neta, de 3 anos, ela está com saudade dos amiguinhos. E eu também estou com saudade dos amigos, das pessoas. Ela fala, quando é que eu vou ver meus amigos? Eu falo, eu também quero saber quando é que eu vou ver meus amigos, né? Então, obrigado por estar aqui. E antes de começar, eu queria aproveitar, estava vendo aqui o chatzinho, as pessoas, que incrível, quanta gente fantástica, de vários lugares, enfim. Eu vou pedir para vocês usarem esse chat aqui para responder uma pergunta que a gente faz sempre que a gente começa uma rodada, uma experiência. Vou fazer uma perguntinha muito simples e muito importante, que é você escrever aqui no chat quem é o seu rio. Ou seja, qual é aquele rio que está guardado aí na tua memória, na tua lembrança, o rio próximo da tua casa, da tua infância, da casa do sítio que você foi, um rio que você conheceu longe da sua casa, fora do país, o rio de algum filme. Qual é aquele rio? Quando você pensa em rio, assim, qual é o rio que está dentro de você? Porque é importante a gente partir desse lugar, né, dessa conexão pessoal, né, anímica, né, de cada um de nós com as águas de um rio. Eu sou o Rio Iquiririm, que é um rio que deu origem praticamente ao projeto nosso do Rios e Ruas, é um rio aqui no nosso bairro, aqui no Butantã. Eu moro perto de uma nascente de rio. Eu não sabia disso. Isso aí entrou em mim de algum jeito incrível que não saiu mais. Então vai escrevendo lá, onde você tiver, quem é o seu rio, qual é o rio que você guarda aí dentro como lembrança da vida de um rio, tá bom? E a gente vai se divertir depois lendo todos esses riozinhos lindos que estão aparecendo. Vamos lá, Luiz. Pronto. Zé, eu vou pedir para você começar a narrar por que esse slide está aí, e eu só queria lembrar uma coisa para você, e aí talvez, não sei se você se lembra disso. Hoje é aniversário do Celso Sekiguchi. Olha só, Celso Sekiguchi, ele está na nossa história, na nossa biografia, que foi a pessoa... Vocês devem ter isso também na vida de vocês, né? Aquela pessoa que te apresenta a alguém que, de certa forma, impacta a tua vida, né? Pode ser o homem da sua vida, a mulher da sua vida, um grande amigo, um profissional que acaba mudando a sua trajetória, enfim. Celso foi quem me apresentou ao Luiz e a quem o Luiz foi apresentado a mim. E a gente tomou um café nessa mesa, há 10 anos atrás. Então, a gente está comemorando agora, em 2020, 10 anos de um café. De um cafezinho bem tomado. Que é aquele cafezinho despretensioso, que você conversa, você conta a sua história, você ouve a outra história, você percebe pontos de convergência, pontos comuns, e entre eu e o Luiz a gente percebeu pontos comuns ligados à cidade, ligados à educação não formal, a educação pela experiência, a política, a nossa sociedade. E quando ele me trouxe a experiência como educador, como professor ligado aos rios, eu me fascinei com a revelação de que eu vivia numa cidade com rios que eu não via, que eu desconhecia. E ele me apresentou uma realidade nova para mim, que de certa forma me ofendeu um pouco, porque eu sou arquiteto, fiz arquitetura na USP, enfim, nunca aprendi sobre a realidade hídrica da cidade de São Paulo, da forma como o Luiz me apresentou na ocasião. Você tem o mapa aí na apresentação, Luiz, do que você contou para mim? Bom, eu coloquei primeiro essa imagem de satélite, Zé,
E aquele ponto vermelho, para quem não é de São Paulo, eu coloquei o centro ali daquele círculo é o centro histórico da cidade, né? O pátio do colégio, a Igreja da Sé, o centro histórico. E só para explicar essa imagem aí. Então a gente falou da cidade, falamos de educação, das crianças, da nossa vida, enfim, do que a gente faz, do que a gente não faz. Eu estava muito envolvido com essa pesquisa, né, da educação para o que realmente importa, e era a intenção de criar uma jornada de aprendizagem para jovens, e para uma jornada intergeracional, experimental, né, para trazer à tona realmente inteligências, né, que formam um cidadão, que formam uma cidadã. E comecei a ver alguns assuntos que seriam interessantes para formar pessoas, assim, pessoas mais compassivas, mais solidárias, mais sensíveis, né? Algo que está voltando muito agora, nesse momento de pandemia, que é toda essa reflexão, o que será da educação pós-pandemia, né? Será que a gente vai voltar para onde a educação estava, né? As universidades, a escola básica, a educação corporativa, será para onde vai essa educação? E ela passa pelos encontros, ela passa pelo afeto, ela passa pelo corpo nosso. E o Luiz trouxe essa realidade que me chocou, que foi o que tem sob as saias de São Paulo. Ou seja, ele levantou as saias da cidade para mostrar algo que normalmente é coberto, é invisível, é não visto. Que é o que o Luiz vai mostrar agora, uma cidade abundante em rios. Isso é um croquis, a gente abusa desse croquis do Aziz Abissabia, que é um professor do Luiz, geógrafo, enfim. É um croquis muito chocante, né, do que aprendemos a não ver. Então, eu sou um carioca que vivo em São Paulo já há muitos anos e aprendi a não ver isso. A gente fala nos rios em São Paulo, a gente fala do Pinheiro, do Tietê, do Aricanduva, do Tamanduateí, do Ipiranga. Se espremer muito, as pessoas vão falar em 10 rios. Mas o Luiz trouxe uma realidade de 300 rios da cidade de São Paulo, que eu, na minha ignorância, achava que estavam mortos, que, já que eu não vi, eles não existiam. E esse acho que foi o ponto que nos pegou, porque eu perguntei ao Luiz se a gente poderia ver onde é que estão esses rios, se a gente poderia fazer um passeio, fazer alguma experiência para saber qual a condição desses rios em qualquer lugar da cidade. E a gente saiu com o mapa na mão. O Luiz, ele trouxe mapas. O Luiz é um grande colecionador de mapas, é o meu mestre aí dos mapas hidrográficos, dessa realidade que é pouco acessível, né, ao leigo, né? Esse conhecimento está dentro das companhias de saneamento, da prefeitura, enfim, mas o cidadão comum, normalmente, ele não sabe disso. E a gente fez uma primeira exploração, a partir da minha casa, aqui no Butantã. E foi nessa exploração que a gente, passeando de bicicleta, com o mapa na mão, com esse olhar para ver onde será que estão essas águas. Você tem outro slide, um slide próximo do Quiririm ou não? Não, o Quiririm só mais para frente, Normal. Mas, saí de bicicleta e eu me dei conta dessa vizinhança, de que eu morava próximo à cabeceira de um rio. E a gente chegou a tocar as águas dessas nascentes. E nunca mais essas águas saíram do meu corpo. Nunca mais. E eu frequento hoje, a gente tem trabalhado bastante nessa região, que foi um dia, assim, um dia histórico, onde as águas da cidade entraram em mim. As águas da cidade de São Paulo. E elas entraram de um jeito cristalino. A água que eu toquei, a água que eu ainda toco quando eu vou lá, é uma água translúcida, transparente, inodora, fresca, geladinha. É uma água que generosamente brota do lado da minha casa há milhões de anos. E é sobre essa ignorância que a gente resolveu atuar. Ou seja, eu sou a primeiro exemplar assim, dessa experiência, que é ter sido transtornado com essa ideia. E a minha promessa para esse rio, eu lembro de ter prometido ao rio. Eu falei, olha, eu não sabia nem o nome dele na época, né? A gente sabia que tinha algo muito especial acontecendo ali. Posteriormente, a gente veio a dar o nome a esse rio, de Iquiririm, por conta de uma rua, que quer dizer rio
silencioso em Tupi-Guarani. Eu prometia essas águas usar da minha capacidade de comunicar, de me relacionar, de internet, não sei o quê, de comunicar aos meus amigos essa realidade. E chamar pessoas para conhecerem não só a realidade desse rio, mas de outros rios. E aí a gente começou a formar esse processo de prosa e passeio, de conversa e caminhada, que é tornar experiências impactantes a partir de um olhar mais acurado para o território onde a gente vive. Fala, Luiz. Não, eu já vou colocar um slide que vai exemplificar bastante o que você está falando, mas eu gostaria só para mostrar para as pessoas que não são de São Paulo, eu não sei se dá para ver a flechinha do meu cursor quando eu estou passando, está dando para ver, Zé? Dá sim, dá sim. Então, esse é o Rio Tietê. Na verdade, eu sobrepus, né, a imagem do croquis do professor Aziz Saber à imagem de satélite. Então, aqui a gente está vendo ele em azul com suas curvas, embora não tenha mais, está todo retificado e tem as marginais. Este aqui é o Rio Pinheiros e aqui o centro da cidade. Eu fiz um detalhe do centro da cidade, Zé, só para a gente ver. Então, aqui agora está invertido o sentido do slide, agora a gente está olhando aqui embaixo ao norte, lá em cima é o sul da cidade, e essa concentração de prédios aqui é a Paulista, o que a gente conhece como Espigão do Caaguaçu, que é um grande divisor de águas na cidade de São Paulo, que divide as bacias do Tietê para o norte e do Pinheiros para o sul. Então, aqui a gente está vendo a Paulista, né, no meio desses prédios todos, e aqui o centro histórico de São Paulo. Dá para ver o Parque Dom Pedro, o Pátio do Colégio, a Praça da Sé. Só que não é assim que a gente vê, lógico, então eu vou... No próximo slide, a gente vai ver surgir essa realidade invisível da cidade. Então, a gente vê ela desse jeito, em que, por exemplo, o Itororó, que desce pela Avenida 23 de Maio, o Saracura, que desce pela 9 de Julho, o Córrego do Bexiga, que a gente vai falar mais à frente e tal, o Inhangabaú, que é formado por todos eles, a gente não vê, mas estão lá. Não quer dizer que eles não existam mais, eles estão lá. Então, essa é a realidade. Agora eu vou passar para esse slide aqui, Zé, para você continuar falando sobre esse encontro de amigos e o que a gente resolveu fazer. Aí, ó. Essa é a nossa vida aí nos últimos 10 anos, até março de 2020 era isso, né? De março de 2020 para cá, a gente está sentado em casa esperando saber o que vai acontecer depois que passar esse nevoeiro. Porque a aprendizagem deve ser uma experiência fascinante, né? Isso é algo também que está na nossa mente como... Onde foi que a gente perdeu esse encanto pelo aprender, pelo descobrir, né? Descobrir com o corpo, descobrir com as pessoas, ouvindo histórias e sentindo, né, a realidade. Então, tem tudo de lá para cá, de 2010 para cá, tem sido isso de oferecer oportunidades de boas conversas e boas experiências em loco, em várias cidades do Brasil. A gente já teve em várias cidades aqui de São Paulo, no interior, em Minas Gerais, em Brasília, em Porto Alegre, Curitiba, Recife, Goiás. A gente está... Porque parece que é uma epidemia também, essa ignorância a respeito da riqueza hídrica. Eu não gosto nem de chamar de recurso hídrico, porque leva a gente a pensar o rio como algo que nós consumimos, né? Que nós usamos como recurso. Eu gosto de chamar de riqueza hídrica, de abundância hídrica, né? De generosidade. A gente está cercado de água, e essa água, por conta do modelo de desenvolvimento das cidades no Brasil, teria adotado esse caminho, né, de chamar rio de problema, ou seja, os rios parece que eles impedem o desenvolvimento da cidade, então eles são tratados como inimigos da cidade, porque causam enchente, causam prejuízo, causam mau cheiro, causam acidentes, enfim. Então é melhor tê-los cobertos, melhor tê-los tamponados, melhor tê-los escondidos para a cidade acontecer. Isso acho que foi a doença, assim, tipo, desenvolvimentista, que acabou causando esse tipo de... E a gente acredita
que é possível isso ser revertido. Como? Reverter só com as obras? Não, tem que reverter a percepção no olhar de cada cidadão. Ou seja, a gente atua, a missão nossa que a gente acabou formulando tem a ver com sensibilizar milhões de pessoas para mais e mais pessoas, como eu, como o Luiz, descobrirmos, vermos, desejarmos esses rios abertos, esses rios limpos. E fazer tudo o que tem que ser feito em todas as instâncias, né? No legislativo, nos planos diretores, nas ações das agências de saneamento, das empresas de saneamento, para esses rios voltarem a frequentar, ao nosso olhar, frequentar a paisagem urbana como amigos da cidade. Então, hoje a cidade que a gente vive é a cidade de rios ou ruas. Então, o centro do trabalho nosso tem a ver com essa conjunção, que é possível a coexistência de rios e ruas. E talvez seja um trabalho para 10, 20, 30, 50, 100 anos, mas é para lá que a gente está indo. E a gente vai precisar de pessoas como todas essas pessoas que estão nessas imagens. Pessoas que se sensibilizem, pessoas que se envolvam, não importa com que profissão, não precisa ser um biólogo, um ativista ambiental, qualquer cidadão, ele é agente multiplicador dessa nova cultura, que é uma cultura, como eu adoro a expressão que a Cecília me ensinou, que é de cidades biofílicas, cidades que amem a sua natureza, que cuidem da sua natureza e que o desenvolvimento aconteça em companhia da natureza. Vamos em frente. Então, tem muita história para contar aqui, que o tempo vai ser curto. Mas eu só queria falar sobre mais ou menos o que está acontecendo aí nessas imagens, né? Então, o que a gente faz como trabalho, basicamente, para realizar essas coisas que o Bueno está falando, para afetar as pessoas, para trazer as pessoas a essa realidade? Então, aí tem workshops, principalmente expedições. A gente faz expedições pelos rios invisíveis, pela água invisíveis das cidades. Aí tem fotografia de Natal, de Jundiaí, de Piracicaba, mas, além das expedições, tem workshops, tem palestras. Ali a gente está no Fórum Mundial da Água, participando de um painel. Aqui embaixo tem uma foto de um menininho em cima de um grande mapa quebra-cabeça, que a gente faz um workshop com as pessoas. Foi montado na Avenida Paulista e a gente fez esse workshop lá. Aqui no centro tem uma ação que a gente faz sempre nas expedições, que é adesivar nas placas de ruas as bacias a que aquela rua pertence. Então, por exemplo, ali a bacia do Rio Saracura está sendo adesivada na Rua Peixoto Gomide. Isso era para ser, quase chegou a ser lei em São Paulo. Ela foi uma proposta do vereador Ricardo Yang, que conversou com a gente até e fez essa proposta na Câmara dos Vereadores, de que as placas tivessem os nomes das bacias em São Paulo. Luiz, deixa eu aproveitar que tem gente de tantas cidades aqui. Oi? Deixa eu aproveitar que tem gente, pegar esse gancho, tem gente de muitas cidades aqui. Seria assim, um imenso favor que vocês fariam a favor das águas, que em cada município onde você estiver, de repente, você poder levar essa ideia para que as bacias de rios que não estão sendo percebidos possam ser sinalizadas. Aqui em São Paulo, o projeto foi vetado por ser irrelevante a informação. É uma cidade muito complexa, São Paulo, e o projeto que a gente achou que estava... a gente estava já comemorando o gol, uma vez que a Câmara aprovou em 2 votações. Mas o prefeito, na ocasião, o Fernando Haddad, que infelizmente, não sei por que raios, não aprovou esse projeto, vetou. Mas em outros municípios isso pode rolar. Então a gente pode ter isso acontecendo em pequenas cidades, e cidades menores educarem as cidades maiores. Eu acho que tem um valor muito grande nessa ideia, ela poder ser polinizada. Vamos sinalizar essas bacias em placas, as nascentes virarem lugares culturais, né? Os cursos virarem um espaço de interesse da cidade, com pequenas
sinalizações nas placas de rua. Então, só estou deixando aqui uma provocação para pessoas de vários municípios que eu estou vendo por aqui, no Brasil e fora, no Uruguai, que sejam sinalizados, que sejam identificados, que eles ganhem identidade. Porque cada rio tem uma personalidade própria, tem uma história, tem memória, tem desejos. Então, que eles sejam honrados. Esse vinho aqui é muito bom, tá? Bom, e eu só queria também, em cima desse slide, dizer que a gente trabalha, qual é o nosso público-alvo? Nosso público-alvo é gente. Se for gente, é nosso público-alvo. Então, aí vocês têm desde morador de rua, que a gente utiliza quase como professores. Na verdade, os moradores de rua, eles sabem onde encontrar água na cidade, água de qualidade, para eles poderem utilizar, né? Para fazer higiene, às vezes até para cozinhar, né? E desde moradores de rua, com que a gente, até trabalhadores, aqui são trabalhadores de uma canalização do Rio Lava-Pés, e que estavam trabalhando naquilo achando que estou trabalhando numa galeria pluvial. E aí, quando a gente conversou com eles e tal, eles ficaram maravilhados em saber que aquilo era um rio, que tinha nascente, etc, etc. E ele desceram com a nossa máquina fotográfica, a gente não podia descer no túnel e tal, mas fotografaram, filmaram, etc. Até crianças, escolas e etc. Tem uma coisa que... O que a gente faz nessas expedições? Bom, a gente, muitas vezes, tem que andar atrás de indícios. Tem lugares que você absolutamente não vê nada de água. Mas, na verdade, prestando atenção, você consegue identificar que por ali pode passar um rio. Por exemplo, a gente tem em São Paulo, e várias cidades acontecem isso, mas em São Paulo, aqui a gente conhece bem essa realidade, a questão dos bombeamentos dos lençóis freáticos, né? Que os prédios fazem. Água de qualidade. Aqui a gente vai mostrar um videozinho rápido que mostra uma expedição que estava passando ali perto da Paulista, na estação Ana Rosa do metrô. É uma nascente da Bacia do Sapateiro, do Rio Caaguaçu. Hoje tem até um nome específico. Luiz. Oi. Antes de dar o start nesse vídeo, eu queria só lembrar, uma vez a gente estava com uma repórter dando uma entrevista nesse exato lugar e vendo exatamente essa água que vocês vão ver. Aí apareceu uma mãe andando com uma filhota, assim, com seus 7 anos, 8 anos, levando para a escola, sei lá eu, e a jornalista foi até a criança e perguntou para ela o que ela achava que era aquela água, essa água que vocês vão ver. A menina respondeu na hora, isso aqui é esgoto. A menina de 7 anos vendo essas águas. Porque, de alguma forma, existe uma educação para achar qualquer água que não saia da sua torneira, que não esteja na piscina do teu clube, que não esteja no chuveiro, é uma água imprópria. É uma água... E é essa água que vocês vão ver que a menina de 7 anos chamou. Até que eu pedi para ela botar a mão na água. E a mãe ficou horrorizada ali, mas ela botou e falou, nossa, é geladinha essa água. Essa água é limpinha. Solta aí, Luiz. Fica aqui, sabe? Dreno. Uma nascente ali. Vai ter que drenar o tempo todo. Lá tem outra, lá tem outra. Se vocês vierem por essa rua qualquer dia, é uma delícia. Pé de café, de tudo, é esse caminho que fez, que tem uma nascente naquela outra. A região de nascentes do Braço, Caaguaçu, do Rio Sapateiro. Tá? Então, para ter essa... Depois eu mostro uma foto. Uma pena que... com ele aberto. Uma foto aérea, tá? Não vamos mostrar agora para a gente falar. Poder... Certo, Bueno? Pode falar, Bueno. Não, certo, Pedro. Para mim está vindo meio picado esse vídeo, mas é um vídeo tão lindo que essa água é uma água que brilha. Eu fico ouvindo esses passarinhos vêm beber água nessa nascente que brota debaixo do edifício. Então é uma coisa que acontece nas expedições que é muito
é um momento muito importante, que é quando a gente encontra essas nascentes de água nas áreas mais urbanizadas da cidade, e a gente diz para a pessoa, todo mundo que está na expedição, agora vocês têm que pôr a mão. Esse momento é um momento maluco, todo mundo na expedição fala, porque é um momento de quebra de paradigma total da relação que a gente tem com as águas da cidade. A hora que a pessoa põe a mão e ela vê que é uma água fresca, ela toma coragem, pega a água, faz um cadinho com a mão, pega a água e cheira, e olha a qualidade dessa água, ela fala, é impossível que isso esteja acontecendo, a gente não saiba. Na verdade, a gente tem milhares de prédios iguais a esse, bombeando essa água diariamente. No caso desse, a gente sabe, são 6.000 litros de água por hora, 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias no ano, enquanto o prédio existir. Quer dizer, estamos falando de 6.000 litros por hora. Então, isso realmente é um momento muito interessante e marcante na vivência das pessoas quando elas tomam contato com isso. Aí, Luiz, Oi. Não, só assim fazer esse contraponto entre o quanto a gente sofre com a limitação de uma experiência remota, né? Porque a gente fala de cheiro, a gente ouviu agora pássaros. Pássaros nos contam onde tem água na cidade. A gente vai precisar usar o ouvido, o nariz, as mãos para entender um rio. Porque a experiência digital, ela é rica, ela é informativa, ela é rica em conteúdos, mas ela não vai substituir nunca a possibilidade do rio entrar em você pelo ouvido, entrar em você pela temperatura. A gente acha uma região de nascente, uma região hidratada, porque a temperatura é mais baixa. E o teu corpo sente que você está numa área mais fresca, numa área mais... uma área onde possivelmente tem a água. Né? Então, agora essas imagens, por onde a gente tem andado atrás dessas águas. Vai lá, Luiz. Tá. Não, eu só fiquei um pouco perdido aqui, porque a gente tem 2 minutos para terminar. Tem 2 minutos. Pode ficar com você os 2 minutos. Obrigado. Bom, então, me interrompa, tá, Zé? Se você achar. Vocês têm um pouquinho mais do que 2 minutos. Aqui no meu relógio está dando 5, tá? Ótimo, obrigado. Ficar com 3, Zé. Bom, aqui o que a gente está mostrando, na verdade, essas fotos centrais são do Equiririm. Essa é uma nascente que nasce dentro do terreno da cidade universitária, que é aquela que o Zé falou que a gente encontrou no nosso primeiro encontro, e que hoje tem lago e que as pessoas trabalham lá, que a gente está vendo as crianças lá no primeiro mutirão que a gente fez em 2014, mas também tem em volta outras iniciativas que são irmãs nossas. Irmãs no sentido que ou a gente trabalhou junto, ou foram inspiradas por nós, ou mais tarde a gente entrou quando elas surgiram. Então, por exemplo, ali tem algumas fotos da Praça da Nascente, no Sumaré, que hoje está vivendo um momento crítico, né, de uma questão com a construção de um prédio lá, que pode até impactar em muito essas nascentes. Logo abaixo a gente tem a Horta das Corujas, aqui do lado esquerdo, que a Cláudia Visoni vai estar semana que vem com vocês aqui, né, Pierre e Cecília? Então vai poder falar Isso. mais. Aqui à direita a gente tem a Floresta de Bolso, ali do Largo de Pinheiros, e que o Nick também já teve aqui e falou provavelmente sobre isso com o Ricardo Cardim. Aqui embaixo o Jardim de Chuva, do Largo das Araucárias, que também o Guilherme, que também teve com vocês, fez o projeto para isso. Então, quer dizer, acabou juntando também um monte de gente aqui em São Paulo que também está trabalhando na mesma direção, né? E o nosso negócio, como pode pôr a mão na massa também, é empoderar as pessoas
no sentido de que elas podem fazer alguma coisa a respeito. Não é só ficar esperando pelo poder público e etc. E pode servir de exemplo para o poder público. Para mim, essas florestas de boa são protótipos de políticas públicas, na verdade. Deveriam ser vistas dessa maneira. Aqui a gente... Você quer falar um pouquinho, Zé? Quero falar uma coisa aqui rápida, assim, para aproveitar essa plateia aqui. É muito aflitivo, não está vendo ninguém, tá? E é um monte de gente, a gente fica nervoso. Eu estou assim, falando com as nossas imagens, enfim, mas eu queria mandar um recado, assim, para contagiar vocês também. Uma promessa eu quero que vocês cumpram para a gente, tipo juramento, assim, de nunca mais falem, usem o tempo passado para falar de rio. Ah, tinha um rio aqui, aquilo ali era um rio, porque com certeza ele continua lá. Ele não deve estar bem, ele deve estar doente, ele deve estar talvez em estado terminal, ele pode estar enterrado, mas ele está lá. Porque é duro esses rios desaparecerem. Eles estão soterrados, eles estão tamponados, eles estão esquecidos, enfim. Então, uma contribuição imediata para cada uma das pessoas que está aqui. Estamos com 238 pessoas, Cília, Pierre, que nunca mais falem, tinha rio. Se alguém falar perto de vocês, aqui passava o Rio Carioca, lá no Rio de Janeiro. Não, pera um pouquinho. Ele continua passando. Ele está lá. Então, a gente mata um rio ao tratá-lo no passado. Aqui existia um rio, havia um rio aqui, tinha rio em São Paulo. Não, tem, existe, há. Então, a primeira contribuição talvez seja na linguagem, que é onde a gente começa a matar o rio. O rio, esse rio é esgoto. Não, 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 esgoto é esgoto. Rio é rio. Rio nunca será esgoto. Rio conduz o esgoto, talvez, mas o rio não é esgoto. Então, cuidar da linguagem, para a gente não sair replicando alguma coisa que vai enterrar ainda mais fundo o rio. Dizendo que ele é o que não é, ou dizendo que ele não é o que é. Tempranilo. Vamos embora. Bom, aqui tem várias imagens de como a gente também utiliza a questão a arte, a cultura, para a gente, no nosso trabalho. Nesse sentido de emocionar, de comover, de colocar em movimento junto. É isso. Que para a gente não conta nada se a gente fizer, como hoje, uma conversa, e ela não levar a mover as pessoas, a comover. Então, aqui tem uma série de coisas na agenda Bienal de São Paulo, livro que fizeram, livro infantil que fizeram a partir de experiências que tiveram com a gente, documentários, aqui embaixo tem uma imagem da estreia do documentário da Tata Amaral, que fez com a gente, foi projetado aqui no Centro Tomé Otaki, do lado de fora. Mas aqui também tem uma imagem de umas crianças aqui em cima, nessa fileira de cima, a quinta foto, de uma maquete que a gente trabalhou entre 2016 e 2018 com uma exposição com o pessoal do Laborg, artistas. Luiz. Oi? Pedindo licença para entrar aqui para ilustrar essa história do como comover, né? Cada um pode criar a sua forma de emocionar, de compartilhar a emoção, né? Que é a ideia da comoção. Lá em cima, à esquerda, lá no alto, tem uma bicicleta com uma coisa engraçada ali. É um peixe. É um adereço de peixe numa bicicleta. A primeira expedição Rios e Ruas foi de bicicleta e a gente botou... Essa aí é a primeira foto. A gente botou alguns adereços de peixes e a gente fez um cardume de ciclistas pelo rio Saracura. Um rio sob a 9 de julho. E as pessoas na calçada, nos bares, paravam para ver o que aquele bando de doido fantasiado de peixe estava descendo de bicicleta. Eram pessoas explorando um rio invisível. Isso comove, isso toca, isso desarma as pessoas. O policial militar que está ali, ele vai sorrir para você, ele vai dar passagem. Você está fazendo alguma coisa que é absolutamente inofensiva e amável com algo que é do território nosso. A gente estava seguindo Saracura com peças de peixe
como se fosse um cardume de ciclistas. Então, mais tarde, nesse mesmo lugar, Zé, essa foto aqui, que tem um monte de gente, esse aqui é o bloco fluvial do Peixe Seco. Mais tarde deu origem a um bloco de carnaval que desce o Saracura, desce a Avenida 9 de Julho no carnaval. Tem vários hoje já em São Paulo, já tem alguns blocos de Rio, e esse é um dos primeiros, assim como o do Água Preta lá no Sumaré. Essa exposição aqui é essa maquete. Eu tenho um vídeo, mas eu não acho que já a gente está estourando o tempo. Acho que não vale a pena mostrar o vídeo da maquete para quem não viu, mas é espetacular, uma coisa que foi feita para São Paulo e depois acabou sendo feita para Jundiaí, Campinas e para Piracicaba também, um apoio do Sesc incrível, e que a gente conseguiu ficar trabalhando 2 anos com essa exposição à frente. Dura quanto tempo esse vídeo? Eu acho que uns 2 minutos. Põe para rodar? Ah, manda ver. Bota sim. 2 minutos. É para ver ela em ação um pouquinho. Depois, se vocês... O vídeo saiu bem aí, Bueno? Tudo certo. Sim, super. Ah, legal. Então, depois, se vocês tiverem mais curiosidade, mandem perguntas aí, a gente pode conversar um pouco. Olha que incrível, Luiz. A gente teve uma experiência agora sem uma palavra. Uhum. A gente teve uma experiência visual, uma experiência colorida, com sons, e uau, uau, uau. É um meio de encantar as pessoas. Às vezes a linguagem ela é limitante e limitada para causar essa qualidade de encantamento, de emoção nas pessoas, né? E a gente via ali crianças, idosos, professores, mestrandos, mestres, e ali no mesmo lugar de encantamento em ver a riqueza hídrica da nossa cidade. Até eu estou vendo isso aqui agora, até eu me emociono de novo em rever essa história. Eu choro toda vez que vejo. Bom, eu também. Vou passar batido esses slidezinhos aqui para a gente entrar na conversa, que é dos documentários. Uma coisa, um aliado forte. Queria lembrar, pode terminar, pode fechar, botar a última imagem aí. Duas coisas que eu queria colocar antes da gente passar a bola aqui para frente. Uma, que a gente teve assim como fortes aliados desde o início, a mídia, a imprensa nanica, a imprensa global, toda a imprensa que percebeu o valor nessa história e nos ajudou muito a polinizar essa história.
E a segunda coisa é lembrar o primeiro slide nosso, que foi isso ter começado num café, entre duas pessoas. Então, tudo que a gente fez, o prestígio que Rios e Ruas tem hoje como uma ação assim bacana, nasceu na conversa de duas pessoas. Então, isso aí destrói essa sensação que a gente tem de, mas o que eu vou fazer sozinho aqui, é pouquinho, que o pequeno pode impactar, o pequeno infecta o sistema. O pequeno, assim como o coronavírus está contagiando o planeta inteiro, uma boa ideia, uma boa conversa, um bom cafezinho, também tem o mesmo poder de contagiar, de influenciar o sistema. Então, eu estou aqui com 235 contagiantes, influenciadores, infectantes, que podem mexer na realidade da sua vila, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país, do seu planeta. Então, isso aí nos fortalece muito, esse empoderamento do pequeno gesto. Vamos fazer um passeio, vamos fazer uma conversa, vamos sentar aqui e conversar com as pessoas, com a Cecília e com o Pierre, e vamos ver onde isso vai dar. Pode ser que daqui surjam coisas mais incríveis ainda que a gente nem imagina que pode fazer no país, fora do país, e aí assim vai. Então, com todo esse caos que a gente está vivendo, a gente permanece agarrado nessa confiança no poder de influenciar um sistema, como célula. Uma pequena célula, uma pequena pessoa, duas pessoinhas podem mexer na bagaça inteira. Bom, aí para encerrar, algumas dessas imagens vocês devem conhecer bem, né? Aí tem exemplos aqui em cima do Rio Sawmill, em Nova York, que foi reaberto, onde era um estacionamento no centro da cidade, ali já está a foz dele no Rio Hudson. Aqui embaixo é o famoso Cheonggyecheon, ou coisa parecida. Eu adoro, olha lá, adoro ouvir a Cecília falar, porque ela sabe o coreano. Aqui em cima o Rio Manzanares, né? O Parque Madrid Rio, depois o Parque Bichan, o Rio Calangue, né? que teve canalizado uma coisa de concreto aqui. Bichan Park. É o Bichan Park, exatamente. E que hoje a gente tem não só o rio naturalizado, mas toda a wetland, né? Recuperada ali e tal. Aqui do lado é um pequeno rio que também teve, esse não é tão famoso, ele também teve fechado durante muito tempo, mas o Bueno teve a oportunidade de dar lá. Isso aqui é no Porto, esse aqui é o Ribeira da Granja, que um amigo nosso trabalhou nisso muito lá, o Pedro Teiga e tal. Mas essas duas últimas fotos aqui a gente usa muito como símbolo, porque aqui em São Paulo as pessoas não sabem que existe o rio que foi reaberto, renaturalizado, entre aspas, dentro do Jardim Botânico. A imagem da esquerda é como ele era até 2007. A imagem da direita é de 2008 em diante, como ele ficou. Esse aí é o Pirarungawa, dentro do Jardim Botânico de São Paulo, né, ainda na zona urbana de São Paulo, e que em 1930 na década de 30, ele foi canalizado para copiar o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Isso aqui é a cópia da entrada do Jardim Botânico do Rio. Embora não sejam as palmeiras imperiais, sejam os nossos gerivás, né, nativos, porque eu acho legal também, eles tamponaram o rio só para ficar igual ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Deu um problema na galeria em 2007 e alguém teve aí a brilhante ideia de, em vez de consertar a galeria, por que a gente não abre? Talvez tenha sido o estagiário. Não, com certeza foi. Com certeza foi que deu essa ideia. Alguém falou, chefe, por que não deixa aberto esse rio, né? E aí a gente teve a alma boa que falou, boa ideia. Às vezes o que a gente precisa para um grande projeto é ter uma ideia e alguém que valide essa ideia. E a coisa começa a germinar, feito um gameta. Precisa de duas células que se encontrem, que validem e que proliferem a ideia de uma maneira absolutamente exponencial. Queridos, quero chamar a atenção para o tempo, porque ainda vai ter debates, a gente vai continuar, mas eu acho legal a gente começar a abrir para as pessoas. Ó, Pierre,
Eu já falei da minha angústia de não estar vendo ninguém, agora eu estou angustiado de ver tantas questões que estão sendo colocadas no chat e a gente deixou aqui as pistas de como a gente manter o nosso contato, como manter a live viva pós-live. Ou seja, a gente tá no Facebook, estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos no YouTube, tem e-mail nosso. Tipo, como a gente manter para não deixar nenhuma pergunta solta? Ou seja, como é que a gente vai achar o mapa dos rios? Eu passei por aqui uma pergunta, como é que a gente vai saber? Existem condição em cada cidade, cada município de acessar essa informação. Então, deixar esses contatos aqui para a gente, de alguma forma, manter esse vínculo criado aqui hoje entre nós, vivo, né? A gente seguir, a gente não vai conseguir responder tudo nos próximos minutos, mas a disponibilidade da gente estar trabalhando com vocês que estão aí assistindo, ouvindo, daqui para frente é permanente. Maravilha. Muito obrigado. Assim, além de ser um tema instigante, vocês são particularmente instigantes também, né? Isso aí tá uma emoção mágica, assim, dá vontade de abrir a garrafa de vinho, tipo, ficar batendo esse papo até muito mais tarde, né? E o tema das águas é um tema fascinante, né? Agora dá para a gente se ver um pouco melhor, né? A gente eu estou vendo 5x4, umas 20 pessoas aqui, né, já. E estamos 230, é maravilhoso. O tema das águas é fantástico. Eu fico brincando que a gente ama muito a água, né? Minha mulher é feita de 70% de água, eu sou loucamente apaixonado por água, né? E até as pessoas que eu não gosto têm 70% de água, mas mesmo assim continuam gostando da água delas, né? Você não tem o menor problema, né? Então, é um alimento vital, né? Eu li agora, não me lembro qual foi a referência, mas alguém fazendo um paralelo entre água doce e o leite materno, né? Se a gente contempla a natureza como essa grande mãe, o leite materno dela, o que carrega a vida, onde a vida é a água, né? Então, eu acho que é um tema fascinante e que vocês, né, revelam, vão lá, né, levantar as roupas da cidade, essas roupas de concreto para expor de novo, para mostrar esse patrimônio natural que está ali embaixo, né? Eu acho que isso aqui é fantástico. Acho que a gente não pode também nunca esquecer que a escolha dos locais da cidade eram ligadas a quê? A água, né? As cidades eram implementadas onde tinha água é biodiversidade. E a cidade foi crescendo e esquecendo do motivo original da escolha do local, né? Que o próprio rio, né? Então, acho que isso aqui chamar a atenção para isso. A missão de vocês é uma missão lindíssima, né? E que vocês fazem com louvor artístico. Acho que assim, a gente sente que, né, a gente não está ali, não é uma questão técnica ali, não é uma questão apenas, né, científica, né? Alguma coisa ligada ao afeto, né? Eu acho que tem uma certa uma questão tem um certo eros na água, né? Eu vejo um eros na gravidade, que não cola ao chão, né? A gente está colado à terra, a gente é abraçado a ela, mas eu acho que essa água também faz parte da gente, acho muito forte. Recentemente eu passei 2 semanas numa aldeia indígena e eu fiquei sem torneiro, fiquei sem chuveiro, fiquei sem banheiro, né? E quando eu voltei para a cidade, eu fiquei olhando aquela torneira como se fosse uma coisa alienígena para mim, uma coisa eu abro. Enquanto eu pagar a conta, a água vai correr. Eu posso deixar a torneira ligada há anos, né? Que será um absurdo, não vou fazer isso. Mas eu fico olhando isso aqui e falo, que sociedade maluca. A gente usa água doce para, né? Na privada, né? A gente vai lá, faz cocô na água potável e empurrar xixi e cocô. É um desastre, né? Sinto muito. Mas eu fiquei muito instigado de ver assim, o trabalho de vocês, que eu não conhecia tão bem assim como a Cecília, que tem visitado vocês com mais frequência, né? Na verdade, eu não tenho uma pergunta a fazer, anotei algumas perguntas ali para esse bate-papo, só queria complementar assim, com essa visão, né, da água na cidade que vocês estão trazendo e que ecoa em mim profundamente. Não sei se Cecília, você quer complementar com alguma coisa também? Eu não canso de me maravilhar com vocês. Eu realmente sou assim, fãzona de carteirinha, já tive a felicidade de encontrar, assim, cruzar o caminho, né, e a gente seguir junto já há bastante tempo, não me lembro quantos anos faz já.
né? E ter esses momentos de encantamento em expedições, bebendo, almoçando sem propósito, enfim, 50-70, né? Várias oportunidades, né? Onde a gente consegue trocar essa energia maravilhosa, que eu acho que é isso que era realmente o objetivo quando a gente chamou, né? Quando eu sugeri para o Pierre, não, a gente fui fazendo lá a curadoria dessa webinar, não, a gente tem que trazer poesia para cá também, né? Eu acho que vocês são os poetas dos rios e das ruas, né? E eu acho que isso daí traz para a gente não sei, para mim traz uma emoção enorme cada vez que eu estou junto com vocês. Eu acho que vocês tocam assim o coração, a alma. Então, como a gente se conecta com a água, a gente visitando lá as nascentes do Quiririnho, do Saracura, e levando os alunos, e cantando, né, Zé? Foi umas experiências assim inesquecíveis na minha vida, e assim eu acho que um pouco vocês passaram para cá, para esse público, né, tão diverso que a gente tem aqui, norte a sul, leste a oeste aqui desse país e de fora dele também. Tem gente aqui de outros lugares, né, de outros países, e eu acho que é uma emoção mesmo a gente poder ter esse momento de encontro, né, encontro com a vida, que é encontro com a água, encontro com essa água que sumiu, né? Encontro nos lugares onde a gente tinha encontro, que no momento não está encontrando mais, porque a gente está cada um no seu canto, né? Então, a cidade que é o lugar dos encontros deixou de ser por esse momento, e que a gente está se encontrando aqui. E que está possibilitando também a gente encontrar gente de tantos lugares, né? Eu acho que me emocionam sempre, aquela exposição quietona, né? Eu fui umas 2 ou 3 vezes e foi incrível, né? E eu acho que realmente eu acho que tocar assim dentro da gente é muito mais importante em determinados momentos do que levar muito conhecimento técnico só, né? Porque não adianta você ter conhecimento técnico e não ter essa emoção que é a emoção transformadora, né? Esse encontro na hora que você pega, eu me lembro dos meus alunos também lá na Saracura, né? Quando começa a brotar água, né? E os primeiros chegam, ai, não, vou botar a mão. Aí, de repente, está bebendo água. Daqui a pouquinho estão bebendo a água que está nascendo no muro, né? Então, eu acho assim, esse encantamento é vital, né? Porque a vida é encantamento, que a gente leva, como a gente vive, a gente perde esse encantamento com a vida. E eu acho que o que vocês trazem para a gente é justamente acender o encantamento, que a gente deveria perpetuar e deveria estar procurando sempre, seja com água, seja com produção de comida, seja com a biodiversidade, com o passarinho, né? Com as crianças, ou com os velhos, ou com os amigos, ou enfim, é uma coisa que o cotidiano nosso está tirando da gente, né? Eu acho que esse momento aqui juntos está me devolvendo isso, que está me fazendo extremamente bem. Até hoje eu falei, né? Falei para algumas pessoas, com meu marido e tal, falei, bom, eu vou me encantar agora, com licença, mas eu vou agora ter um momento de prazer, né? Todos os webinars me dão prazer, mas esse momento especialmente, porque vocês são poetas da água, né? Poetas da cidade, eu acho que... Cecília? É muito bom estar com vocês sempre. Fala, Zé. Eu vou tomar a liberdade de usar uma expressão que eu ouvi uma vez. Não teve a ver com o trabalho nosso especialmente, mas ele veste muito bem. Era um outro projeto, eu estou envolvido com vários projetos ligados à mudança cultural, a novas memórias, à educação pela vivência, pelo afeto, pelo contato. E tinha um motorista imagina que alguém que acompanhou o trabalho Rios e Ruas, por exemplo, caberia muito bem. Ele, de fora, ele era um motorista, não tinha nada a ver com a história, era um motorista do ônibus. Ele viu tudo a gente fazer, ouviu as conversas, viu as experiências, enfim, piriri, simplíssimo motorista. No final da experiência, ele olhou para a gente e falou as únicas palavras que ele falou durante toda a experiência. Ele falou, eu sei quem vocês são. Eu falei, nossa, era o seu Newton. Seu Newton, primeiro, você fala, né? Que incrível, né?
quem nós somos, né? O seu Newton ia dizer quem nós somos. Ele falou, vocês são hippies profissionais. Eu achei tão genial aquilo. Eu falei que o que a gente faz é meio hippie. É a natureza, é o amor, mas a gente é profissional. A gente tem um foco muito claro, que é fazer tudo que tem que ser feito para reverter uma realidade. Com profissionalismo, com CNPJ, com entrega, com pá. Então, eu acho essa síntese, Rios e Ruas, é uma iniciativa hippie profissional. Então, a gente está precisando desses. Não somos freak, não somos maluquinhos, não somos só poetas. A gente quer mudar o mundo. A gente quer mudar a nossa cidade. A gente quer mudar a nossa vila. A gente quer mexer com cada cidadão. Então, um presente trazer essa síntese do hippie profissional, que é alguém que acredita no amor, no afeto, na natureza, mas equipado de maneira muito organizada para isso, de fato, impactar a política pública, impactar a legislação, impactar as empresas, as empreiteiras, né? Os empreendimentos imobiliários, para que eles comecem a cuidar dessa cidade de um outro jeito. A gente tem que ter nessas lives aqui, nesses encontros, gente do poder público, gente das construtoras, a gente tem que ter legisladores, a gente tem que ter gente do poder público, né? Porque nós somos hippies, nós somos profissionais. Beleza, eu acho que é isso aí mesmo. E tem mais, se a gente não mover corações e mentes, a gente não move nada. Se a gente não se articular, não tem poder nenhum. Eu acho que você trouxe uma imagem, Luiz, super legal lá, mostrando a Horta das Corujas, a Cláudia, que vai estar aqui semana que vem, a Floresta de Boa, o Jardim de Chuva, lá do Nick, e do Ricardo e do Sérgio, que não veio, mas enfim. O Sérgio, o Guilherme, que já passou aqui também. Acho que vocês em São Paulo têm essa articulação que eu acho que é o que está movendo muitas coisas em São Paulo, né? Eu acho que isso daí faz, e eu acho que no Rio de Janeiro a gente não consegue se articular, né? Eu acho que tem muitos movimentos coletivos, muitas pessoas que querem, que estão fazendo coisas, mas são dispersas no território, elas não têm essa articulação que tem em São Paulo, né? E eu, de repente, acabo me articulando mais com São Paulo do que com o Rio, apesar de eu moro no Rio, né? Mas sou paulistana de nascimento e de coração, então acabo sempre me articulando mais com o pessoal de São Paulo do que com o pessoal do Rio, apesar de ter trazido gente do Rio já também, que está fazendo muitas coisas legais no Rio. Então, eu acho que tem esse momento mesmo de articulação, né? Onde a gente precisa, que foi o tema da nossa live, da nossa webinar da semana passada, que foi o poder das redes, né? Onde a Dani e a Juliane vieram, né? Da Fundação Boticário e do ICLEI. Mas ela costuma, lá é 1h da manhã, mas ela costuma estar com a gente na balada SBN. Então, falando sobre realmente essa articulação, dia 22 de julho a gente vai ter uma reunião, mais uma, né, das pessoas interessadas em soluções baseadas na natureza. Então, dia 22 de julho vai ter mais um encontro, já vai ser o segundo, então tá aberto para quem quiser participar, né? Realmente para a gente articular redes, né? Todas as redes que estão aí, porque eu acho que a gente só ganha realmente algum tipo de poder para a gente transformar políticas públicas e realmente transformar as paisagens urbanas, que são extremamente hostis à vida, né? Em paisagens que sejam cheias de vida, tá? De cidades infernais a cidades celestiais, para citar a Anne Spurn. Então, eu acho que é o jeito que a gente tem de fazer essa transformação, nos articulando, todos nós que somos, de alguma maneira, atuantes, ou mobilizadores, ou ativistas, ou pessoas que se encantam e querem participar. Eu acho que esse chamamento mesmo desse encontro de hoje é muito por aí, né? Da gente continuar nessa sequência de descobertas da cidade, né? De ver essa cidade que sumiu, né? Essa cidade que esses rios e essa vegetação que foi erradicada, que elas voltem, né? De alguma maneira a gente saiba que ela está ali pronta para voltar. E a natureza é incrível, né? Porque ela é resiliente. No que você deu um espaço.
pode falar dessa volta, né? Tem muita gente perguntando da viabilidade, né, de trazer os rios de volta, né? Como se faz? É possível? Né? Eu acho que é uma pergunta que veio umas 3 vezes aqui. Pierre, acho que é uma coisa legal para trazer para cá. Para onde nós estamos, para onde a gente está olhando? Eu tenho uma neta de 3 anos. Tereza, TT. Bah, eu estou com 60. Faço agora em julho 60. Para onde Rios e Ruas está andando? Eu quero que a minha neta ponha os pés num rio limpo na cidade de São Paulo. Ponto. Não tem nenhum rio limpo. Nenhum. Que você olha lá e fala, nossa, esse rio aqui tá... Nenhum. Eu tenho aí talvez mais uns 15, 20 anos de força. Talvez eu vá ficando mais fraquinho, assim, mais quietinho e tal, mas o olhar é para esse. E o que a gente precisa para isso? Criar um episódio. Basta um episódio exemplar de revitalização urbana de um rio. 300 metros, 500 metros, 100 metros, não importa. Que as pessoas possam ver com os próprios olhos, sentir com o próprio corpo que é possível um rio que, chamado de morto, voltar a acontecer e voltar a ser um lugar de desfrute. Basta um para nunca mais voltar e para a gente disparar um processo sem volta. Mas se é possível aqui, ali também é. Então vamos fazer aqui também. Então ali também. Então Paraná. Às vezes não é. Eu não quero limpar o Rio Tietê. Aliás, eu adoraria ver o Rio Tietê limpo. Mas é para onde o olhar vai quando se fala em recuperar Rio, que é recuperar o Pinheiros, recuperar o Tietê. Não. Eu quero recuperar o pequeno Saracura, o Pirajussara, o pequenito rio ali, o Capão do Rego ali do cantinho, onde torna-se um lugar absolutamente aprazível e atraente. E fala, uau, o que a gente estava perdendo? Por que a gente não tem mais disso? Então, eu olho sempre para o pequeno. Vamos sonhar grande, fazer pequeno e começar logo. São 3 frases que eu diria, eu não tenho nenhuma tatuagem, tá? Mas se eu tivesse uma tatuagem, eu tatuaria sonhar grande, fazer pequeno e começar logo. Porque é a minha vida. Eu tenho grandes sonhos, mas o que eu faço é pequeno. Mas é pequeno, mas ele é feito logo. Eu não fico esperando, né, que o novo presidente assuma, que uma nova lei... Vamos fazer o pequeno. Então, se a gente tiver pequenos episódios exemplares, uma pequena horta, um pequeno canteiro, um pequeno jardim de chuva, um pequeno rio, uma pequena coisa. Então, small is beautiful. Mas vocês começaram, vocês têm lá o Iquiririm. Powerful. Vocês começaram, tem o Iquiririm, né? Que é uma maneira... O Iquiririm já é desse tamaninho, mas é emocionante, né? Ver o que aconteceu com o Iquiririm, aquele... Conta qual que é o Iquiririm. Muita gente não sabe. Em cima da pergunta que fizeram, deixa eu falar uma coisa aqui, em cima da pergunta porque eu entendo essa visão das pessoas. Mas isso é possível? Bom, há 10 anos, quando a gente começou aqui, em São Paulo, e começou a aparecer, ter alguma visibilidade e tal, e as pessoas começaram a ouvir o que a gente falava, era uma coisa de louco. Eu já trabalhava com isso há 15, antes de conhecer o Bueno, antes de ir para a rua. E quem me ouvia falar, falava coisa de louco. Minha mãe, por exemplo, era uma pessoa que ficava muito triste, porque ela falava, esse rapaz é tão inteligente, ele passou em tanto concurso, ele fez a USP várias vezes, fez vários cursos, e ele fica correndo atrás de esgoto, fica aí olhando para bueiro na rua, tirando fotografia de bueiro. É uma coisa assim, que estava fora do radar das pessoas. Isso já não é verdade. Isso já é completamente diferente hoje. Então, hoje, todo mundo conhece alguns grandes projetos fora que aconteceram. Então, se você abre um rio em Nova York, né, e que renasce uma pequena cidade da grande Nova York, que estava morta, e, de repente, ela é conhecida no mundo inteiro hoje. Porque um estacionamento no centro da cidade, exatamente o que o Bueno está falando, um estacionamento no centro da cidade reabriu um rio. E reabriu um rio que fez com que as enguias que não existiam mais nos lagos, no norte, voltassem a existir.
há 90 anos tinham desaparecido. Quer dizer, umas coisas, né? Agora, a pergunta, respondendo claramente a pergunta, como eu vejo essa pergunta, se é possível, eu falo assim, eu não tenho a menor dúvida de que é possível. A menor. Se alguém perguntar assim, você acha que um dia vão limpar o Tietê? Eu não acho nada, eu tenho certeza absoluta que vão limpar o Tietê algum dia. Mas não porque vão querer, porque são bacanas, porque são ambientalistas, porque é necessário. Sem isso, a cidade não vai sobreviver. Então, vai ser necessário. A questão é, quanto tempo mais a gente quer esperar? Quanto tempo mais a gente quer sofrer e gastar dinheiro à toa? Porque se gasta bilhões à toa, sem olhar para o que é o rio, o que é a cidade, o que é a natureza na cidade, o que são as soluções baseadas na natureza. Quer dizer, que hoje tem a infraestrutura verde, que hoje tem essa... Mas entender como é que funciona. Porque qualquer um que entenda... Você chega para qualquer criança e fala para ela que o xixi dela vai para o rio, ela sabe como é que tem que fazer para limpar o rio. Tem que parar de fazer xixi nele. Qualquer criança de 5 anos, 4 anos, ela fala isso para nós, fala, em todos os encontros que a gente vai nas escolas, fala assim, não, eu sei como é que limpa, é só parar de sujar. É só parar de sujar. Um dia vai estar limpo sozinho, porque a gente sabe o quanto são resilientes e o quanto são regenerativos os sistemas naturais, desde que a gente deixe que isso aconteça, né? Quer dizer, a gente pode ajudar, é lógico que vai precisar, porque a gente sujou tanto e tal. Mas, então, respondendo claramente a pergunta, não só é possível, como é desejável nesse momento e como será necessário. Já é necessário hoje. Eu estou tão feliz de a gente estar aqui. Assim, estou falando assim de verdade, tá? Eu não sei onde isso vai dar, porque é uma conversa que é uma evidência bonita aqui. Eu vou olhar, eu estou vendo aqui 227 pessoas. Vocês não estão indo embora. Isso é uma evidência muito incrível, né? Quando a conversa é chata, a conversa que não toca, as pessoas vão embora. A conversa não importa. Então, a gente está com uma retenção aqui bizarra. A gente está com 227 pessoas agora que estão desde o início, talvez tenham saído 3 ou 4, mas é essa conexão, essa liga, é aí que a gente mexe no rio. Como é que a gente vai limpar rio? Eu não estou preocupado, de fato, com a questão de tecnologia, da engenharia, que já existe isso. A limpeza começa aqui e começa aqui. E milhões de pessoas. Quando isso aqui estiver arrumado, as ações vão rolar. Vão rolar. Eu estou vendo também, pelo menos pelas carinhas que eu vejo aqui, eu vejo muitas mulheres. Eu acho que é um assunto que toca a mulher. Estou vendo homem também hoje. Eu vejo bastante, eu vejo homens. Não, aí sempre. Pierre, Luiz, estou vendo aqui, você vai lá, o Antônio, tá lá, o Dario, o Carlos, ok. A gente precisa de mais homens sensíveis. Parece que a sensibilidade ficou deslocada para o feminino, para que é o cuidado, porque a mulher ela tem uma sensibilidade maior. A gente vai precisar de homens e mulheres. Vamos precisar de homens poderosos, com sensibilidade. Então, Luiz é um cara sensível, Pierre é um cara sensível, eu sou um cara sensível. Quem está aqui são pessoas que estão sentindo algo necessário, algo fundamental. Que pode parecer, às vezes, não racional. Às vezes a gente ouve, mas você está louco, você quer abrir o Rio? Você quer abrir a 23 de maio, aqui em São Paulo? Quer abrir uma avenida? E fazer Quero. É para lá que a gente está indo. A gente vai precisar sensibilizar pessoas a mudar o modo como pensam a cidade, como pensam a lógica do que é prioritário, do que é necessário, do que é urgente. E vamos precisar de todos. E começa aqui. O Luiz tem uma expressão que eu adoro, que o nosso trabalho é de saneamento nos corações, é de saneamento na mente, é de saneamento no modo de pensar. Tem que limpar o modo como as pessoas pensam. E a gente está percebendo, por toda essa situação atual, política, epidêmica, enfim, de que existe muita poluição na cabeça das pessoas.
Existe muito lixo e muita coisa que precisa ser limpa na forma como as pessoas se veem umas às outras, como elas veem a cidade, como elas veem o pobre, como elas veem o espaço público, né? O que é um hospital público? O que é uma onde eu vejo a palavra público, hospital público, rua pública, né? Escola pública, eu vejo a palavra nosso. O espaço público é o espaço nosso. Poder público é poder nosso. Pausa dramática. Eu vejo a cidade como meu corpo, José. Sim. Eu olho o território, é meu corpo, isso que é meu corpo externo. Tem esse corpo aqui, né? E tem esse corpo externo. E eu estou vendo ele tão doente, sabe? Tão mal, sabe? Tão precisando de um carinho, de um abraço, né? Tão maltratado ali. O César Pegoraro tem uma expressão linda, que ele fala, você quer... quando a gente vê um rio, olha que coisa linda. O cara fala uma frase dessa, como é que essa frase não entra na pessoa? Como ela não pode entrar? Ele falou isso para mim, eu guardei. Eu olho para o Rio Pinheiros, eu olho para o Rio Tietê, eu olho para o rio da minha cidade, eu não vejo ao rio, eu vejo a nós. Eu vejo a nossa vila, eu vejo a nossa comunidade. Porque o rio espelha quem somos. O Rio Tietê, em São Paulo, onde eu moro, o Luiz mora, Paraná, espelha quem nós somos. Eu sou o Rio Tietê. Tem uma coisa que é muito comum da gente ouvir aqui em São Paulo, é que o rio está cheirando mal. Nós estamos agora no verão, está passando de ônibus ali em cima da ponte do João Dias, ou na Zona Norte do Tietê, na ponte do Limão, Parará, e o rio está com um cheiro horroroso. Eu chamo a atenção, como o Bueno já chamou a atenção para a questão do tempo verbal, que a gente mata rio dizendo o rio passava aqui. Ele não passava, ele passa. Está passando em situação terrível, enterrado, sujo, mas ele está passando. Está ali, nascendo sempre, fluindo. O rio não tem cheiro. É cheiro é outro cheiro. Não é esse que você está sentindo. Esse cheiro é nosso. Então, quando a gente passa em cima do Pinheiros, do Tietê, de qualquer rio poluído, e a gente diz assim, esse rio está fedendo hoje, você tem que mudar e falar, nossa, como a gente está fedendo hoje. Porque somos nós que estamos fedendo, o rio não está fedendo. Está fedendo o que a gente jogou lá, o que a gente deixou lá, misturou com o rio. Né? O rio está sujo, o rio não está sujo. Tem sujeira que a gente jogou no rio. Senão parece que rio cheira, rio inunda. Rio só inunda, rio não inunda. Rio enche. Ele enche e ocupa a várzea. Quando a gente constrói dentro da várzea, ele inunda. Mas não foi o rio que inundou. A gente se jogou dentro do rio. O rio invadiu a marginal. O rio não invade a marginal. A marginal se joga dentro do rio. Então, estou fazendo algumas imagens meio doidas, mas é para mostrar isso que o Bueno estava falando. A gente tem que fazer um saneamento mental primeiro. A gente chama Rio de Marginal aqui em São Paulo, gente. Olha que bizarro, né? A gente chama... Olha o Marginal Pinheiros ali, olha o Marginal Tietê. Porra, e Marginal, tá, no noticiário, não é uma coisa legal. É o cara marginal, velho. Ele tá na margem. Imagina se a gente chamasse de Pinheiro Central. Coração Tietê. Desse um outro... Eu estou falando de novo, linguagem. Como a linguagem ela é poderosa em destruir e em construir. A gente adora usar a linguagem para construir futuro, para construir sonho, para construir realidade, não para destruir. Essa experiência do Rio Fedido, eu levei minha enteada outro dia no Morumbi, e eu passei ali pela Avenida Eliseu de Almeida, onde o Luiz mora, e falei, Fernanda, você sabia que por aqui passa um rio? Aí falou assim, eu senti o cheiro dele. Olha, ela percebe a presença de um rio pelo cheiro ruim, que não é do rio, pelo que o Luiz falou, né? Que é nosso.
Então, o Rio está colado nessa história, né? Ei, Laiá, hein? Ó, essa coisa de... Então, Não, fico assim... Eu estou aqui meio fritando aqui com tanto estímulo que vocês estão me dando, né? Ideias que passam pela cabeça, então um dia talvez... Imagina cada motorista de aplicativo ser um multiplicador do saber. Além dele te transportar, além dele te levar de A a B, ele poder falar, estamos passando agora por um riacho, a senhora sabia? Como eu já vivi isso, de passar pelo Iquiririm e o motorista de Uber falar, sabia que tinha uma nascente aqui? Eu quase beijei o cara, quase me agarrei nele. Falei, velho, você tá me contando que tem um rio aqui? O motorista me contou essa história. Aí fiquei imaginando se milhares de motoristas pudessem nos ajudar a educar a cidade. Aonde a gente está? A gente está transitando com motoristas. Se eles fossem multiplicadores de qualquer coisa, isso é dar valor para o motorista, né? Agregar, não é? Não fala assim? Agregar valor à experiência. O cara que está dirigindo, ele ser um multiplicador de conhecimento. Ele ser um multiplicador de afeto pela cidade. Ele ser um agente cultural. Motorista de aplicativo. Um entregador de iFood, de comida. Ele poder, na comida, chegar alguma coisa com o seu lanche que tem a ver com alguma aprendizagem. Ou seja, explorar coisas que não existem ainda, que a gente pode ocupar esse espaço criativamente, amorosamente, para fazer essa polinização, esse crescimento assim, de consciência se expandir aonde a cidade acontece. Posso te mostrar uma coisa que alguém mandou da Argentina, pelo chat, mandou um arquivo. Eu vou compartilhar até para vocês verem o que eles aprontaram lá. Tanta coisa aqui no chat, Vitor, que incrível. Aqui, fizeram uns adesivos lá em Buenos Aires, que eles saíram colando pela cidade, aparentemente, né? O Martinho eu sigo o Arroio Livres, sigo eles direto. E mandou isso. É um trabalho muito legal. Achei genial. Espetacular. Assim, incrível. Não, sinalizar. São Paulo também. Como é que era o nome daquele? Como que era o nome daquele artista que pintou de azul, onde tinha os rios aí em São Paulo? Que marcou no Rio Corujas e vários outros também. Dentro. Tem vários aqui. Como é que era o nome dele? O Zezão. O Zezão, por exemplo, é um. Aqui tem vários hoje. Essa coisa da arte, da cultura, é muito importante. O Zezão é um. Eduardo Sururu. O Surura, ele fez aqueles bonecos no Rio Pinheiros. Impressionante. A hora que a onça foi beber água, umas onças infláveis, incríveis. Mas ele fez uns bonecos que eram incríveis. Eles eram tipo banhistas, realistas, né? Então, uma menina com uma mãe, um homem de cueca e tal, nas pontes. E as pessoas passavam rápido de carro, elas ligavam para o bombeiro, porque elas achavam que tinha alguém que ia se jogar no rio e tal. Então, isso é espetacular também. Uma coisa que eu queria falar em cima do que o Bueno estava falando do motorista de táxi, é que teve uma época aqui em que a gente viveu a crise de abastecimento hídrico no Brasil inteiro, mas em São Paulo foi absurdo, né? Entre 2014 e 2015, e a gente aprendeu muita coisa pela dor. E eu andava no táxi, e o cara virava para mim e falava assim, o senhor trabalha com água, trabalha com rio? Eu trabalho. Aí, então, o senhor sabe que eu não estou tendo problema com água porque minha água vem do Guarapiranga, porque se viesse lá do Cantareira, eu falei, cara, que incrível. Eu estou há 15 anos falando sobre isso e não consegui ensinar o que esse cara aprendeu em uma semana porque parou de sair água na torneira dele. Então, pelo sofrimento, a gente aprende. Tem que aprender também pelo prazer. Tem que aprender pela fruição, pela abertura às coisas, pela públicos que a gente teve em São Paulo, Cecília.
com as hortas, com a ocupação do Largo da Batata, com 1000 coisas que aconteceram. E eu podia falar, na zona, eu estou falando da zona nossa aqui, que é Pinheiros, Butantã, nas zonas periféricas tem acontecido coisas incríveis também. Então, é por aí que a gente tem que aprender, não esperar ter seca, crise hídrica, que eu não chamo de crise hídrica, e convido a todos aí, de novo, na negócio de linguagem. Não chamem de crise hídrica. Não, a mesma água que existe há milhões de anos na Terra continua aí. É a mesma. O que falta é a água potável para consumo humano por nossa própria culpa. Então, é crise de abastecimento de água potável. Então, é mais uma coisinha para virar aí. E falando nisso, a gente está em nova crise. Estamos em outro período seco, que não teve chuva. Isso aí está saindo devagarinho, assim, em algumas mídias. Mas ele está de novo. Você vê, o Rio de Janeiro passou uma crise em época de chuva. Uma crise de abastecimento. Por causa do Guandu. Em época de chuva. Por causa do Guandu. Agora, o que aconteceu foi poluição mesmo. Foi esgoto que foi para a torneira dos cariocas. Agora foi esgoto que está cheio lá e que o pessoal estava... E muita gente adoeceu feio, né? Por causa do esgoto. Então, você vê, não é só... Isso esclarece para a gente que a falta d'água não tem só a ver com seca, com estação seca, com falta de pluviosidade, seja lá o que for, né? A gente estava em período de chuva, tendo falta d'água no Rio de Janeiro por motivos que não tinha nada a ver com falta d'água, né? Aí a gente entra numa outra discussão, né? Porque aí a gente vai ter que relacionar o rio com a biodiversidade, com os ecossistemas, porque o que a mídia passa e que a maior parte das pessoas passa é que só para ter água precisa fazer transposição. Então precisa de obra de engenharia pesada. Então é assim, é uma perversão mental total, né? É uma desinformação de uma ignorância absurda. Concordando com você totalmente. Essa não é outra discussão, essa é a mesma discussão. Falar de água, falar de biodiversidade, falar de vegetação, é a mesma coisa. Falar de clima é a mesma coisa. Devia ser a mesma coisa também em pensar planejamento urbano, em pensar mobilidade. Devia ser a mesma coisa. Mas é porque precisa de ser esse pensamento sistêmico. Se você não tiver uma visão sistêmica da cidade, devia ter uma suprasecretaria em todas as cidades de ecologia urbana, para entender as relações dos outros subsistemas dentro da cidade. E não ser tudo em silos, que não conversam com os outros. E aí a gente tem esse mega problema urbano em todas as áreas, né? Eu acho que assim, tá tudo... As nossas cidades estão precisando de uma revisão de gestão com uma urgência. Tá tudo... E eu acho que a gente tem que fazer parte desse movimento de cobrança mesmo, né? De cobrança. Aliás, falando nisso, semana que vem, o Pierre já botou aí o banner da semana que vem. Semana que vem a gente tem 2 ativistas que hoje são legisladores, né? A Cláudia Visoni, aí de São Paulo, que já mostraram, né? A Horta das Corujas. Então, a Cláudia virá semana que vem, mas ela era jornalista e ela vai contar a história que vem, né? Na semana que vem ela vai contar um pouquinho da história dela, mas ela começou a trabalhar como ativista, né? Em cima ela se chama hoje de agricultora urbana, e ela acabou fazendo parte da bancada ativista em São Paulo e hoje ela é co-deputada, né? Então ela está lá fazendo política pública, né? E também o Marquito, que é lá de Floripa, que é também um ativista, ele é um dos que articulou a Revolução dos Baldinhos, que acho que muita gente aí conhece, que semana que vem certamente ele vai falar sobre isso, e acabou se tornando vereador em Florianópolis, e é um vereador ativista, né, trabalhando lindamente para melhorar Floripa. Então, eu acho que é potencial, né? E aí precisa partir para ação. E se a gente se articula, a gente ganha poder, né? Vou voltar nesse assunto, porque eu acho que senão a gente não tem poder nenhum, né? Se a gente só ficar reclamando, ou se a gente... Enfim, eu acho que a gente tem que partir para ação mesmo, que é o que a gente está fazendo aqui também, Cecília, né? Eu acho que dentro do braço de cada um. Fala, Zé.
Não, só um gancho em cima do que você falou agora, do partir para ação. Estamos já no finalzito aqui, eu estou aqui feliz e aflito com todos vocês aqui, que continuam aqui com a gente. Qual que é a matéria-prima nossa? Eu falar, esses caras são muito otimistas, esses caras estão voando alto, estão pirando na história de, pô, né, a situação é muito mais grave. Espera um pouquinho. A gente é feito, vou falar do meu jeito aqui, tá, Luiz? Eu sou feito de tristeza e indignação. Quando eu vejo a situação dos rios, eu fico triste e indignado. Que é o que todo mundo sente. A maioria está triste. A maioria está deprimida. A maioria está puta. A maioria está indignada. Não sei o quê. Isso, para mim, é matéria-prima para fazer o que a gente faz no Rios e Ruas. E a gente pega essa energia boa, a energia da tristeza, a energia da raiva, da indignação, para criar algo. Então, a música faz isso. Pega o rap, é indignação. O samba é tristeza. E eles compõem uma canção para traduzir isso em alguma expressão. Rios e Ruas é uma expressão da nossa tristeza e da nossa indignação. Não estamos felizes. Ou seja, eu pareço um cara feliz, assim, mas eu sou um cara triste. E eu sou um cara indignado. Mas quando a gente se move, parece que cura a tristeza e cura a indignação. Porque a gente está fazendo alguma coisa. Uma palavra que eu acho que é legal ressignificar também, que é a palavra foda. Está foda, não tá? Tá foda. O país, a política, a economia, a ecologia, a cidade, tá foda, bacana. Mas nós somos foda também. A Cecília é foda, o Pierre é foda, o Luiz é foda. 200 pessoas aqui, 200 são foda. Cada um de vocês são foda. Aonde vocês estão. A gente tem que se apropriar do ser foda, do ser capaz de impactar a coisa. Então é bom se apropriar desse poder de ser foda. Rios e Ruas é foda. E não tem a menor vergonha de falar a gente é foda, porque a gente toca as pessoas, porque a gente encanta as pessoas, porque a gente relembra as pessoas. Baseados numa tristeza que é comum, numa indignação que é comum, mas a gente faz um pequeno... É o sonhar grande, fazer pequeno e começar agora. Começar logo. Essa live aqui, esse encontro, sei lá que nome que tem esse negócio aqui, de ficar falando online e não conseguir interagir com todo mundo, isso é foda também. E é bom. É o que temos agora. Essa live... Ainda bem que temos. Ainda bem que temos. Já imaginou se a gente não tivesse todo mundo dentro de casa, fechado, sem conseguir conversar com ninguém? Ainda bem que a gente tem tecnologia também, né? Amiguinhos. Olha, eu sou canceriano, eu vou colocar aqui, como eu gosto de feedback, de contato, eu vou deixar aqui, assim, contato pessoal meu no Instagram, não sei o que, tem Rios e Ruas, tem não sei o que, tem... Continuem, a gente tem que manter essa conversa viva pós-live. Isso é coisa que eu insisto, que a live não acaba agora, 8 horas. Ela começa agora. A gente se tocou. E a gente está em dívida com vocês agora. De como a gente continuar a dar vida a isso. A live não tem 1h30, 1 hora, 30 minutos. A live é o que acontece daqui para frente. Aonde a gente vai estar, com quem a gente vai estar, fazendo o quê? Com que intensidade? Daqui para diante. Porque é todo mundo foda aqui, gente. Gente, obrigado demais, assim, muito bom ali. Isso tudo é para cuidar do que é nosso, né? Esse corpo externo, esse corpo vivo, né? Que está fora da gente, né? Que alguns chamam de meio ambiente, outros de natureza, mas que é nós, é tudo nosso, né? E essa separação, cultura, natureza, não existe mais, né? Então, assim, muito bom, assim, me solidarizo demais com as palavras, com a energia, com tudo ali. Tô revigorado, assim, vou sair. Eu tava meio com dor de cabeça entrando na live, agora já tô querendo tomar briga, sair na rua ali. Isso aí. Muito bom. Vamos respeitar o horário, porque eu sei que tem muita gente, as pessoas estão mandando sair, né? Programas familiares, etc, né? Cecília, você quer dar uma palavra? Sim, somos todos foda.
É muito foda estar aqui com vocês, Zé e Luiz, e todos que estão aqui, né? Tem gente que está aqui todos os webinars desde o começo, tem gente que veio em alguns. E, assim, é muito assim, gratificante estar aqui junto. Estão pedindo para você passar o contato, Zé, que você falou que você ia passar, tá Peraí, que negócio aqui, o bagulho... Ó, então digita aí no chat. Eu vou falar e vou digitar. Contato pessoal. Eu vou estar em Instagram, que acho que é um canal direto, que é aqui, ó. José R.M. Bueno. Esse é o prof. Aí tem um pessoal, assim, que é eu com meus gatos, meu cachorro, minhas hortas, não sei o quê, não sei o quê. Luiz, qual que é o teu, Luiz? Luiz de Campos... Júnior. Botou o teu microfone. Você tá mudo, você tá mudo. Eu? Não, Luiz. Não. Agora ele abriu. Ó, vou falar do Rio de Ruas, que é bem difícil. Pessoal, presta atenção aí e anota rapidinho. É Rios e Ruas. Tá? Posso botar... Posso soletrar? Quer que soletre? No Facebook, no YouTube, no Google, em todo lugar é Rios e Ruas. O meu é Luiz de Campos JR. Luiz de Campos. Pronto. Ó, você mais safado aqui ainda. Vou deixar o WhatsApp aqui, ó. O cara é completamente tabacado. Ó, WhatsApp. Quer mandar um WhatsApp? Puta, você fodeu com a minha cabeça. Você fritou minha cabeça. Manda o WhatsApp. Manda o que você vai fazer aí. Sei lá eu. Mas a gente sair de uma live e voltar para onde a gente estava é a pior coisa. Sair de uma live fritado, querendo fazer alguma coisa, ligar para alguém, começar uma história, retomar um projeto, aí valeu. Então, aí a gente comoveu. A gente se emocionou junto, a gente se misturou. Eu estou absolutamente contaminado por todos vocês, gente. Não só pela Cecília, pelo Pierre, pelo Luiz e tal, por essa potência da gente falar sobre o que é nosso, o que é público, o que é necessário, o que é ético, o que deve ser feito. É isso aí, vírus do bem, gente. É isso. Cara, muito obrigada. Passamos um pouco aí da hora. Super. Assim, um prazer enorme com vocês. Valeu, Zé. Valeu, Luiz. Como sempre, mesmo à distância. Amo vocês. Obrigado. Né? E amo essa audiência toda, esse pessoal que está aqui. Não é audiência, não, os participantes, né? A pena que com tanta gente não tem como dar voz para todos, mas eu estou vendo aqui um chat super ativo, emocionante. Estou tentando ler tudo. Não dá para ler tudo, gente. É muita coisa linda. É muita coisa, mas eu tô aqui tentando dar conta de tudo, né? Salva isso aí tudo. Salva esse chat aí. Salva essas coisas todas. Eu vou te passar o chat. Manda eu não sei se você vai receber, mas eu vou. Aí eu te passo. Mas, assim, genial, gente. Obrigada. Assim, melhor impossível, né? Cada semana parece que é melhor que a outra, porque a gente vai ficando mais íntimo de vocês também, né? De todos esses participantes. E é uma alegria no coração poder estar nesse momento tão dramático que a gente está vivendo, né? Ter momentos tão bacanas e criativos, inspiradores que nem esse de hoje. Semana que vem tem mais, tá? Genial. Bravíssimo. Pierre, Cecília, super obrigado. Luiz, meu parceirão, lindo. Obrigado a todos. Lindo. Muito obrigado a todos. Em nome da pós-graduação em Paisagem Ecológico da PUC-Rio, quero agradecer a cada um que está aqui, juntando, né, distribuindo conhecimento. A gente está num momento que a gente precisa distribuir esse conhecimento, passar para frente, né? Então a gente quer agradecer. A semana que vem tem uma pequena alteração no horário. Ao invés de ser às 6h30, vai ser às 7 horas, né? E então a gente vai falar de agricultura urbana. A gente viu, José já pegou no violão, ali vou pegar a garrafa de vinho e vamos se inspirar aqui. Muito obrigado a todos, queridos. Até semana que vem.